queridos, que Deus abençoe todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus, amém? E já seguimos aí dando continuidade a esse estudo maravilhoso, esse livro da Graça Editorial, Um Coração Igual ao Teu. Nosso tema de hoje, uma pedra lisa. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Chegamos a um relato na Escritura que mexe com a imaginação de todo menino e toda menina que algum dia frequentou uma aula de escola bíblica dominical. É a história de Davi e Golias. Saul, agora já na meia-idade, novamente se vê diante dos filisteus. 3 dos irmãos mais velhos de Davi estão no exército. Davi aparentemente retorna para o aprisco de suas ovelhas depois de tocar a harpa para acalmar o rei. Davi costumava levar provisões da fazenda da família para seus irmãos na frente da batalha. E nessa ocasião, quando ele chegou, ele foi informado de que Golias, um guerreiro filisteu de 2,75 m de altura mais ou menos, afrontava os israelitas de manhã até a noite, havia 40 dias. Ele desafiava o exército israelita e Saul e seus soldados estavam apavorados. Já vimos que Davi, como era artista e guerreiro, possuía as virtudes da delicadeza e também da força. Vimos sua delicadeza na maneira suave como ele tocava a harpa. Agora, vemos nele a força de um guerreiro. Quando ele ouviu os insultos de Golias, perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Imediatamente ele se ofereceu para enfrentar o gigante. Os seus companheiros estavam tomados pelo medo, mas Davi viu a situação de maneira completamente diferente. Se uma pessoa teme o Senhor, não tem motivo para temer mais nada. Por outro lado, se uma pessoa não teme a Deus, então viver com medo se torna, sim, o seu estilo de vida. Davi temia Deus, logo não temia Golias. Saul não respeitava o Senhor, portanto, temia a opinião alheia, o inimigo e até mesmo um rapaz que tocava harpa para ele. Antes de avançarmos na história, preste atenção para 2 detalhes. Davi conhecia o desprezo da parte de seus irmãos. Quando o irmão mais velho dele, o Eliabe, ouviu falando de Golias, ele ficou irado e ele lançou falsas acusações contra Davi. E ele disse: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Eliabe disse tudo o que podia para desencorajar Davi. Disse que ele não era bem-vindo ali, fez pouco caso do trabalho dele e o acusou de presunção e maldade. Mas Davi respondeu: o que eu fiz agora? O que deixa claro que não era a primeira vez que eles entravam em atrito. Os irmãos de Davi com certeza não estavam contentes em vê-lo. Podemos ser levados a imaginar que a reação de Eliabe tem a ver com o fato dele quase ter sido ungido rei. A primeira gota de azeite já estava para cair na cabeça dele quando Deus deteve Samuel e o reprovou por olhar para a aparência. Qualquer que seja a razão, Eliabe era muito hostil a Davi. Na grande maioria das vezes, a nossa família consegue nos estimular ou desestimular mais do que as outras pessoas que conhecemos. As opiniões de nossos familiares sobre nós são muitas vezes fatores determinantes. Se as pessoas que nos conhecem melhor nos incentivam menos, nós temos poucas chances de desenvolver a confiança. Mas Davi, ele não se deixou intimidar pelas críticas de Eliabe por uma única razão. Ele colocava a palavra de Deus acima da opinião das pessoas. Como um jovem hebreu, Davi ouviu as promessas de vitória que o Senhor fez para a nação que invocasse o nome do Senhor e cresce em tudo isso. Sempre que você se sentir sozinho, rejeitado, incompreendido, compare a sua situação com a situação de Davi. O menino tinha o coração mais puro possível e a sua própria família o amaldiçoava. Em Davi, você pode certamente encontrar alguém que conheceu o desprezo. Observe também um outro detalhe dessa história. Quando Davi se ofereceu para combater o gigante, Saul prontamente vestiu Davi com a armadura dele.
Imagine a cena, imagine aí comigo. Um jovem pastor de ovelhas, vestido com a armadura de um rei de meia-idade que tinha o dobro do tamanho dele. Se Davi mal conseguia andar com ela, como é que ele ia conseguir lutar? E aí Davi fez uma sábia escolha e que hoje é um ensinamento para nós. Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Que sabedoria para um adolescente! O rapaz estava bastante tranquilo consigo para dizer: este não sou eu. As nossas tentativas de copiar quem quer que seja são como vestir a armadura de Saul. Nós podemos aprender com Davi que Deus nos fez para sermos quem somos e não outra pessoa. Lição de vida para nós hoje, hein? Então Davi tirou a armadura de Saul, recolheu 5 pedras lisas, tomou a sua funda de pastor e saiu para encontrar Golias debaixo do poder de Deus. O resto você já sabe, nenhum gigante jamais será páreo para um grande Deus. O exemplo de Davi nos ensina algumas verdades maravilhosas que podemos usar para lidar com os gigantes da nossa vida. Primeiro, ele demonstra o que a palavra de Deus nos diz, que somos amados, capazes e abençoados. Podemos sim, por intermédio de Cristo, que nos fortalece, fazer qualquer coisa para a qual Deus nos oriente. Devemos ter mais confiança na palavra do que na opinião dos outros. Segundo, Davi nos lembra de comparar o tamanho do nosso obstáculo com o tamanho do nosso Deus. Golias tinha quase 3 metros de altura, com 63 quilos de armadura protegendo ele. Tendemos a comparar os nossos obstáculos com a nossa própria força. Nos sentimos intimidados e derrotados antes mesmo das batalhas começarem. Eu não estou dizendo que se medirmos os nossos obstáculos com o tamanho de Deus, as nossas batalhas serão fáceis, não. Davi teve de enfrentar aquele obstáculo gigante e mesmo assim usar a própria força, mas a confiança dele em Deus fez um pequeno fragmento ferir como se fosse um pedregulho. Terceiro, Davi nos mostra a necessidade que temos de reconhecer o Deus vivo e atuante na nossa vida. Veja como ele se referiu ao Senhor lá em 1 Samuel 17:26. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você enfrenta situações e conflitos como um membro do exército do Deus vivo? Você crê que o Senhor pode todas as coisas? Costumamos nos intimidar na batalha porque vacilamos na nossa fé. O Senhor está vivo, o Senhor está atuante e Ele quer fazer de você uma prova viva disso. Vale a pena acreditar nesse Deus. Que Deus te abençoe. Se você quer ter acesso às mensagens da pastora Andréia Rocha e aos estudos que são ministrados em nosso programa, acesse a página do Recado do Coração de Deus no YouTube, youtube.com/Recado Oficial. Recado do Coração de Deus, levando a palavra de vida ao seu coração.